Oi, tudo bem? A gente está aqui para mais um The View is Coming hoje e a nossa convidada é a Débora. Oi, eu sou graduanda no curso de Educação Física, bacharelado, e eu estou fazendo parte do grupo de esportes, jogos e transmídia. Hoje a gente vai falar sobre um filme que foi um sucesso de bilheteria, foi um sucesso no Oscar também, que é o La La Land. Bom, então, foi uma grande aposta da Hollywood, né? Por também o gênero que ele retrata, é o gênero tão esperado e aclamado de Hollywood, que é o musical. O diretor, o Damien Chazelle, ele teve já essa participação, né, de ter um contato com o jazz, então ele já fez alguns filmes, né? O Damien, na verdade, ele era um pianista, né, de jazz, e ele tinha o objetivo, ao menos inicialmente, de ser músico. Mas acabou que, por outros motivos, ele ingressou no cinema, e aí ele tem um filme que também foi um sucesso, na verdade foi primeiro feito um curta e depois um longa, que é o Whiplash. E esse filme, o Whiplash, ele é muito mais autobiográfico, contando mesmo a história de um músico que quer ingressar no mundo da música do jazz de Los Angeles. O La La Land vem em seguida do Whiplash e conta a história de dois artistas, uma atriz e um músico, que querem esse reconhecimento, ela em Hollywood, né? E o Sebastian, que é o personagem masculino da história, é um músico do jazz. A ambição pro sucesso, né? Que eles tanto buscam, os dois, né? E assim, a repercussão que teve esse filme é porque foi uma grande aposta de Hollywood e na verdade a gente teve essa expectativa muito maior do que a gente realmente presenciou no filme. Então, mas o filme não deixou a desejar em momento nenhum do lado artístico, do lado do musical, ele cumpriu com todas as obrigações, eu acho, né? O Damien, na verdade, ele teve essa preocupação, inclusive em entrevistas ele colocou que ele queria mostrar um equilíbrio, ele acredita, ele enquanto indivíduo, que existe um equilíbrio entre sonho e realidade. E ele quis mostrar isso com o filme dele e ele pensa que o musical é a melhor forma de apresentar isso para o público. Por isso que ele fez, inclusive, ele mostrou, né, em vários fragmentos, referências a outros musicais. Na verdade foi quase uma homenagem aos outros musicais que era a era de ouro, assim. Então na década de 40 e 50 tiveram bastante musicais e renomadíssimos como Dançando na Chuva, Grease. Ele fez referência a musicais, inclusive de antes e depois mais futuros. Então, ele fez referência ao primeiro musical mesmo, que foi o Broadway Melody, na década de 40. Daí ele fez referência ao Dançando na Chuva, ao Grease, ao Moulin Rouge, mais tarde. Isso. Então, dá pra ver que é algo dele também, enquanto diretor, esse gosto pelos musicais. Tanto que na hora que você está assistindo, você olha aquela cena e você fala, acho que eu já vi em algum lugar. Em outro filme. Então, assim, ele faz essa homenagem mesmo. Os dois atores, né, os protagonistas foram a Emma Stone e o Ryan Gosling. E, inclusive, é muito interessante que os dois tiveram trajetórias similares até certo ponto aos personagens, né, ao Sebastian e a Mia. Porque eles foram para Los Angeles tentar a carreira, no caso os dois como atriz e ator. Mas então provavelmente eles usaram das próprias memórias na hora da construção do personagem e por isso talvez também tenham colocado uma emocionalidade ali que atingiu o público de forma assim bastante forte, né? A Emma Stone, ela teve essa mesma trajetória, porque ela também teve essa dificuldade de entrar na indústria do cinematográfico, então ela foi atrás e recebeu muitos nãos, é o que retrata a personagem dela, então ela meio que teve essa identificação com a personagem. E o Ryan Gosling, ele também já teve uma vivência na música como pianista e ele trouxe isso, tanto que ele não precisou de dublê.
né? Ele fez um intensivão de 3 meses aí. E mandou muito bem, né? No filme. Mas acho que a Emma Stone, assim, por ser mesmo atriz e por ter vivenciado tudo que a personagem vivenciou, ela se sobressaltou um pouco, né? Sobre o Ryan. O próprio personagem do Ryan, né, o Sebastian, ele é um personagem mais introvertido e músico, né, então, e no caso a diferença talvez entre um músico e uma atriz, realmente o ator é mais extrovertido e tal, né, mas isso são suposições, assim, nossas, né. Com relação ao enredo do filme, ele foi dividido, então, em alguns fragmentos, ele começou no inverno, e ele passou pelas 4 estações e depois, um pouco antes do fim, ele volta para o inverno 5 anos depois. E como é uma história de amor, né? Antes de tudo é uma história de amor, ele mostra o processo ao longo dessas 4 estações desses 2 personagens, desde o momento em que eles se conhecem, que é no inverno. Aí eles têm na primavera aquele momento de aproximação, durante o verão é o romance propriamente dito, e no outono o relacionamento ele termina, né? Representa uma queda e tal. E eles voltam a se reencontrar 5 anos depois, novamente no inverno, né? Mas o filme, na verdade, embora ele mostre, e nesse caso ele acaba não sendo tão clichê como parece em princípio, porque ele mostra uma forma de amor diferente, porque ambos procuram os seus sonhos e por isso às vezes eles não conseguem, eles precisam libertar um ao outro para que cada qual atinja o seu objetivo principal, que é o sonho individual, né? O diretor, ele traz muito essa questão de clichê, que é o clichê hollywoodiano, que ele traz assim, aquele amor que no começo eles não se gostam, mas porque eles se amam no fim das contas. Então, tem essa parte do clichê, mas o fim também ele não é aquele clichê que a gente acha que vai ser, ele tem, né, aquela surpresinha no final. E ele também traz algumas críticas da arte versus o comércio, né? Então, como é difícil o artista entrar nessa profissionalização da profissão mesmo dele. O filme é de Hollywood, mas também traz alguns contrapontos de Hollywood, né? Então, ele faz algumas, né, altos e baixos. E, embora assim, o nosso foco aqui é falar mais sobre a questão da dança, a gente pode pensar também um paralelo entre esse mundo da arte com o mundo do esporte, porque existe tanto na arte quanto no esporte, para se chegar ao auge, são meios muito seletivos. Então, não é tão simples, são necessárias várias concessões, né, por parte ou do artista ou do esportista. Então, é uma similaridade assim, entre esses 2 campos que a gente percebeu, pelo menos pela visão que o Damien Chazelle passou no filme, né? Abrir mão, né, de certas coisas para alcançar o objetivo, tanto na arte quanto no esporte, a gente consegue ver algumas similaridades nisso também, né? A dança não deixou a desejar, porque cumpriu muito bem com a questão do jazz da Broadway, né? Então, ele traz não só o jazz, como também o sapateado, como dança de salão, e a integração de todos eles com o teatro e a música, né? O canto, na verdade. Então, foram feitas ao todo, né, ao longo da narrativa, houveram 7 cenas que eram as cenas de musical mesmo, né, com as coreografias e tal. E essas cenas, elas dividiram, então, elas tiveram tantas aproximações com os outros musicais, como as formas diferentes da dança. Então, teve valsa, teve sapateado, teve jazz, teve cenas, por exemplo, em que existia uma expressão corporal, embora o corpo estivesse estático, né? Então, uma cena da Emma Stone, né? da Mia, que ela tem que fazer uma audição, inclusive ela fica o tempo inteiro parado, mas em termos de... a cena em si, ela foca muito esse corpo estático, mas a emoção que ela está transmitindo é tão forte, e o corpo parado tem essa possibilidade, né? Às vezes a gente tem muito a ideia de que a dança é só o movimento,
mas o próprio estar parado, tem uma significação, né? A dança contemporânea traz um pouco disso, que é umas quebras de paradigma, né? Então, assim, a questão de você estar totalmente estático, mas a sua expressão, o que você está querendo passar, teu sentimento sobressai ao que deveria ser o movimento, né? Então, ele dá esse choque, né? Então, eu acho bem legal, porque ele também traz isso, na questão da atuação, né? Também. Dentro das cenas também mais específicas do musical em si, houveram cenas em que existia só a parte instrumental, existiram cenas com o canto, né? Cenas em que, por exemplo, existia música, canto e não existia dança, não existia dança coreografada, né? Pelo menos. E então muitas variações. E cenas que também enfatizaram bastante a dança, né? Que nem ali na valsa, naquela cena que eles também estão no planetário, né? Que eles estão... É bem linda, assim, a dança que eles fazem. É uma dança de salão ali, né? E a coreógrafa é muito boa, a Mandy Moore, ela já é uma coreógrafa super renomada, então ela já trabalhou em seriados como Soiteng Dance, foram umas 7 temporadas. E ela é especificamente da Jazz Brother, então, assim... Não deixou nada a desejar nem um pouco, né? Mandou bem. Em algumas cenas, inclusive com as danças, com as coreografias e tal, tiveram alguns significados transmitidos ao longo das coreografias. Então, por exemplo, a cena em que os dois estão ainda meio que se conhecendo e tal, e daí um invoca com o outro, era feito um sapateado e, ao mesmo tempo, isso parecia meio que um duelo, sabe? Então, um ia pra cima, o outro ia pra trás, e eles começavam a se enfrentar isso. Muito, muito interessante. Aí, na cena da valsa, né, que seria aquela coisa mais romântica, quando eles se envolvem verdadeiramente e começam o namoro em si, aí mais essa coisa mesmo justamente porque será a escolha da valsa, né? Também. Exatamente. E outra coisa importante que ele traz, também bem traçado, é a questão do improviso, né? Que o jazz, tanto na música quanto na dança, também traz isso. Que dá pra destacar bastante na cena que o Sebastian, né? Que o Ryan Gosling tá lá no restaurante tocando os jingles de Natal, e ele tá ali porque ele tá precisando do dinheiro, não porque ele queria estar ali. E o chefe dele não deixa ele se expressar e deixar tocar a música que realmente ele aprecia. E aí ele tá lá tocando e percebendo que ninguém tá escutando e apreciando o que ele tá fazendo. Então ele vai lá e começa a tocar o que realmente ele queria. E é um improviso, então ele traz aquela questão do sentimento, aquela questão do que ele está sentindo e coloca na música. Então isso é um traço bem legal que ele traz também, que é do jazz. Inclusive, num outro momento, ele está conversando com a Mia, porque assim, a princípio ela não conhecia muito de jazz, ela achava que não gostava. E daí ele vai explicar o que é o jazz para Mia, né? Ele fala que o jazz, na verdade, é história. O jazz é uma questão de você... referenciar aquilo que aconteceu no passado, e ele exatamente isso que a Débora falou, que há improvisação. Então o artista do jazz, a cada nota é uma coisa nova, é uma expectativa também para o público, né, que não sabe exatamente o que vai acontecer. Exatamente. Então, novamente, a questão do vínculo muito forte entre o diretor, o Damien Chazelle, e essa ideia da arte como uma criação e expressão de sentimentos. Bom, e aí a gente traz também a aposta que teve do filme, tanta aposta, assim, que ele teve 7 indicações para o Golden Globes e 14 para o Oscar, sendo que ele competiu em 13 categorias, né? Então, e ganhou 6 Oscars, né? Isso. Então ele tem uma certa impacto, né? Um impacto grande, assim, no cinema, tanto artístico. E os traços que foram mais, assim, que ele ganhou do Oscar foram a fotografia, né? Porque ele usou bastante as técnicas de luz, então a iluminação foi diferente, foi uma iluminação que foi uma técnica manual e
E teve um impacto grande nas cenas, né? E o figurino que trouxe essa característica que a trama se passava nos dias atuais, então era uma trama moderna que trazia figurinos antigos, então teve esse anacronismo que era da década de 40, 50, que ele trazia aqueles figurinos maravilhosos e chiques daquela época, então isso foi legal também destacar, que traz uma inovação, né? No filme, então, essa ideia, existe a ideia da perseverança, então, do artista que ele vai precisar ser perseverante para alcançar o que ele almeja, né? Não é assim tão simples. E num determinado momento também existe uma referência ao boxe, como é tão comum, né, em Hollywood, o boxe, um esporte que acaba aparecendo com frequência. O personagem de Sebastian está conversando com a irmã, e ele fala e a irmã fala, poxa, mas você fica aí deprimido, né? Derrotado. Uhum. E ele coloca que ele tá ali só levando nocaute da vida e ele continua deixando a vida bater nele, né? Porque em determinado momento essa vida vai cansar. E aí ele vai começar a bater. E aí ele vai começar a bater. Então é uma ideia bastante interessante, assim, que apareceu, que às vezes é vínculo, né? Essa coisa de precisar mesmo, às vezes, passar por certas situações que não são tão, a princípio, interessantes e que são dificuldades, mas que levam a um sucesso mais tarde, que é essa ideia de lutador, essa ideia de ser guerreiro, de ter garra. E o que a gente presencia na trama em si, que deixa bastante forte a questão desse amor, que é um amor que, apesar de ser um percursor da vida deles, que eles vão se ajudar, eles vão precisar um do outro em determinado momento, ele quebra essa ideia desse amor, uma perfeição espiritual. Que não, na verdade, eles chegam a um certo ponto e falam, cada um vai seguir sua vida e é isso aí. Então, ou a gente fica junto, né? Ou então a gente vai alcançar nossos objetivos, cada um com sua individualidade. Porque na verdade, assim, o filme todo, inclusive pela própria entrevista do Chaselle, né? Ele é uma questão de sonho e de busca de sonho. E essa questão de que os dois, enquanto indivíduos, eles muito provavelmente eles alcançam os sonhos individuais de cada um pelo suporte que, enquanto eles estavam juntos, eles deram um ao outro. Porque o Sebastian, ele só conseguiu, por exemplo, juntar dinheiro para abrir o clube, que era o sonho dele, porque ele foi impulsionado pela Mia. E a Mia, por sua vez, também só foi vista no mundo hollywoodiano porque ela fez uma peça, ela escreveu a própria peça, se apresentou, deu a cara a tapa, porque o estímulo veio do Sebastian. Ele encorajou ela. Ele encorajou. Então, assim, os dois, ao final do filme, eles não ficam juntos, mas foi por causa do amor deles, né, um pelo outro, que houve essa possibilidade de concretização dos sonhos. Então é uma história que às vezes ela parece um clichê pelo começo, né, mas não. Mas é realista, né? Realista. E é isso. E é isso. Então, se vocês gostaram, né, aproveitem para curtir, para compartilhar no Facebook. Se quiserem dar sugestões, fiquem à vontade. E até o próximo The Review. Tchau.